Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Azevedo aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai tentar fazer um top 3, os 3 melhores fundos imobiliários para se investir hoje no setor de shopping. Bom, e para fazer isso eu vou utilizar um site que se chama Fundamentos, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá depois também. E como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente precisa saber os fundos imobiliários que são do setor de shopping. Então a gente vai usar esse site justamente para pegar essas informações. Para fazer isso, a gente vai vir aqui em buscar, em FI. No segmento de atuação, a gente vai selecionar aqui shoppings e vai buscar os ativos. E aqui ele vai listar para a gente todos os ativos nos fundos imobiliários que são do setor de shopping. E aqui a gente tem várias informações, como a cotação desses ativos, o dividend yield, o valor de mercado, a liquidez e outros fundamentos muito importantes também. Para facilitar a nossa análise, eu coloquei todas aquelas informações em uma planilha para que assim a gente consiga filtrar, né, e classificar esses ativos com base nos fundamentos que a gente mais acha viável. Bom, e o primeiro fundamento que eu gosto de olhar no fundo imobiliário é justamente o valor de mercado que ele tem. E por quê? Bom, quando você tem um fundo imobiliário menor, ou seja, que tem um valor de mercado pequeno, você provavelmente vai estar se expondo a um risco muito maior do que se você estivesse investindo em um fundo que tem um valor de mercado superior à média. Então eu sempre gosto de começar observando esse número, que é um número bem interessante para a gente verificar se aquele fundo imobiliário é um fundo já bem sucedido, que tem um tamanho interessante. E bom, agora eu vou fazer esse filtro no valor de mercado para que a gente possa ver apenas fundos imobiliários que têm um valor superior a 500 milhões de reais. Pronto, a gente fez esse filtro, então aqui eu tenho todos os fundos imobiliários no segmento de shopping e tem um valor maior que 500 milhões de reais. E aqui a gente já pode ver alguns fundos que fazem bastante sucesso, que são bem mencionados no mercado, como por exemplo o MOL 11, o HSML 11 e também o XPML 11. Um outro fator muito interessante, principalmente quando a gente vai falar de proteção de investimento, é a liquidez. Porque a liquidez ela vai definir se você vai conseguir vender aquele ativo que você comprou facilmente ou não. Por isso eu acho interessante começar a pensar em investir em um fundo que tenha uma liquidez diária maior que R$ 1 milhão. Por isso eu vou aplicar outro fundo que vai ser, por isso eu vou aplicar um outro filtro em liquidez para que apareça apenas fundos imobiliários que possuam uma liquidez diária maior que R$ 1 milhão. Então vem aqui, maior que. E pronto, aqui a gente tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, os 5 restantes que ficaram de todos esses filtros que a gente colocou. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes, principalmente do momento que a gente está vivendo, é importante a gente dar uma analisada. Primeira coisa é o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial desses fundos imobiliários. A gente vê que nenhum deles está sendo negociado acima do valor que ele mesmo possui. Isso nos diz que a maioria desses fundos, ou todos, né, no caso que a gente está vendo, tem sim um desconto com relação ao valor patrimonial do fundo. Outro ponto interessante é os dividend yields, né? Então a gente tem XPML11 pagando 5,10% e o que mais está pagando aqui é o MAL 11 com 7,7%. Esse setor de shopping foi um setor que sofreu bastante com a pandemia, visto que a maioria dos empreendimentos relacionados a shoppings fecharam por mais de um ano no nosso país. Então é interessante porque é possível que seja uma boa oportunidade para os próximos anos, principalmente pelo desconto que esses fundos eles possuem na sua cotação. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, fundo que está sendo cotado, né, no caso do HSML11, a 0,84 do seu valor patrimonial. Então assim, é um valor que vem com bastante desconto. Bom, e agora a gente vai decidir qual vai ganhar, qual vai ser o primeiro, o segundo e terceiro. E para isso eu vou utilizar outro site. O site que eu vou utilizar
é o Status Invest. No Status Invest você tem uma ferramenta de comparador onde ele compara os fundos imobiliários que você solicitar. E aqui a gente já tem, né, a pré-seleção desses fundos, quem ganhou, quem perdeu. Então a gente pode ver aqui que o fundo imobiliário da XP ficou em primeiro, o MAL11 ficou em segundo e o HSML ficou em terceiro. E se a gente for observar, meio que esses dados ele seguiu alguns critérios, como por exemplo aqui a gente tem um destaque do XPML na questão de crescimento, né? Então a gente vê que ele não sofreu tanto com a sua cotação. A sua cotação ela acabou não crescendo tanto. Um outro ponto interessante é que o dividend yield, né, o XPML, que aqui no Status Invest ficou em primeiro por conta principalmente da sua liquidez diária, né, que é um valor bem interessante mesmo, e também da sua cotação, né, que cresceu. A gente vê que o dividend yield ele segue por volta de 5,13%. Já no segundo lugar, que na minha opinião é mais interessante, eu particularmente gosto bastante do MAL11, a gente tem um dividend yield de 6,62%, em terceiro de 6,15%, não tendo muita alteração, né, uma diferença muito grande entre o segundo e o terceiro. Um outro ponto interessante que eu já mencionei é a parte de desconto. Então em todos eles a gente vê que existe sim um desconto, sendo o maior desconto no terceiro lugar, com 0,85 do preço sobre o valor patrimonial. E quando a gente fala de porcentagem de caixa, a gente tem que falar principalmente nesse setor, que é um setor delicado, ou seja, que eu preciso ter um caixa, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente vê que o XPML possui mais caixa que os demais, e o MAL11 também vem com um grande destaque nesse sentido. A gente precisa balancear, né, o caixa, porque se o meu fundo imobiliário está com muito caixa, quer dizer que ele não está investindo tanto. Então é sempre bom a gente ficar de olho para não ter muito, mas também não ter pouco, a ponto da gente ser pego de forma desprevenida em alguma situação, como foi a questão da Covid aqui no Brasil. Bom, era basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês do comparador. Eu também vou deixar o site do Status Invest aqui embaixo, caso vocês queiram acessar. Vou deixar esse link aqui de comparador com todos esses fundos aqui que a gente mencionou. Aqui falando um pouquinho de cada fundo em particular, a gente vê que o XPML, a sua cotação ela está bem variável, né? Então a gente vê que a gente teve um momento de crescente aqui até o momento da crise que a gente está vivendo, e depois ele se manteve, né? Ele meio que fez uma onda e depois caiu um pouquinho. Essa caída tendo muito mais a ver com a questão de juros aqui no Brasil, né? MAL11 também veio no mesmo sentido, né? A gente vê que é bem parecida as cotações, e HSML também vem nessa crescente aqui muito mais estável, né? Se a gente puxar aqui há 5 anos, por exemplo, então a gente vê que subiu bastante aqui no começo, depois veio a crise, ele caiu, e até agora ele não conseguiu se levantar com esse movimento mais de onda que a gente vê aqui, né? Essa baixa é causada principalmente, como eu já mencionei, pela taxa de juros, e essa alta aqui pelo ânimo do mercado no ano de 2019. Bom, era basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. Você concordou com essa lista aqui? XPML é mesmo o primeiro lugar? Vocês acham que outros fundos deveriam entrar aqui na nossa conta? E se você quer saber de outro segmento, de logística, de papel, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo. Se você tem algum desses fundos aqui que é o seu preferido também, a gente gostaria muito de conversar sobre isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.